Olá, vamos falar de análise de balanço para investimentos e vamos trazer para vocês hoje mais uma empresa que também teve agora seus números publicados recentemente, fechamento de 2023. Estamos falando aqui da Companhia Brasileira de Alumínio SA, CBAV3. CBAV3 que foi uma indicação do meu amigo Pedro Henrique. Ô Pedro, parceiraço aqui do canal, sempre mandando mensagem, sempre participando. Um prazer ter você conosco aqui, Pedro. Também quem sugeriu a CBAV foi o Sérgio Lima. Ô Sérgio, também uma honra contar com a sua presença aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e também mandar um grande abraço aqui para o meu amigo doutor Dalton Salvador, lá de Minas Gerais, que também sempre está acompanhando, investidor na CBAV também. Muito obrigado para você, Dalton, e também para todo o pessoal aí de Minas Gerais que sempre participa conosco. Mas é muito bom ter vocês conosco aqui, não só aqui no canal, também nos cursos, lá muita gente de Minas Gerais participando dos nossos cursos aqui, é muito legal estar aqui em contato com vocês, né? E a Companhia Brasileira de Alumínio, mas também caso vocês queiram outras empresas, tranquilo, é só mandar mensagem aqui no canal Silas Negraf e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Companhia Brasileira de Alumínio, que a gente já analisou aqui em outras oportunidades, estamos atualizando até com o fechamento das informações do dia 31 de dezembro de 2023, um ano que foi muito turbulento para a CBAV, as ações despencaram, e aí a gente vai tentar entender através dos números o que está acontecendo com a Companhia Brasileira de Alumínio. Caso você queira acompanhar um pouquinho da história, saber um pouquinho da história, como que foi formada a Companhia Brasileira de Alumínio, no final do vídeo eu vou deixar um link aqui de um vídeo anterior, onde a gente conta toda a história, e nesse vídeo aqui a gente vai deixar mais a análise das demonstrações contábeis. Primeiro, para entender a análise das demonstrações contábeis e entender os números que a empresa vai apresentar, é natural e é primordial, né, que se entenda um pouquinho do mercado, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo. E aí nós temos que voltar ao ano de 2023, porque os números são referentes ao ano de 2023. De acordo até com as explicações da empresa, o ano de 2023 foi um ano de uma retração econômica mundial, né? E aí com isso, o que aconteceu? Diminui a demanda dos produtos e ao diminuir a demanda dos produtos também diminui o preço do produto, que acha que o alumínio é uma commodity. E aí durante 2023, o alumínio sofreu uma queda de 17%. Aí você fica perguntando, tá, mas o que a CBAV tem a ver com a cotação internacional do alumínio? É que tudo o alumínio é vendido com base na Bolsa de Londres, tá? Então, tanto faz se é vendido no Brasil, para fora do Brasil, ele é vendido com base nos preços, na cotação da Bolsa de Londres. Quando a cotação cai, que a commodity cai, o preço do alumínio ele acaba ficando menor. Porém, como o alumínio é produzido no Brasil e a maior parte dos custos é em real, então o que nós temos? Nós temos um custo que praticamente se mantém estável, só que agora o preço de venda ele fica menor. Com isso, as margens ficam bem mais apertadas. E fora isso, o alumínio também ele depende de uma outra variável que é o dólar. Se o dólar ele vem numa crescente, se ele vem subindo, a venda do alumínio ela é em valores reais, né, em reais, ela acaba atingindo um valor maior. Como o custo é estável, a margem aumenta. Quando o dólar cai, aí o preço do alumínio é vendido por um preço menor e o custo permanece estável, porque o custo é real. Então, ele sofre essas oscilações. Mas isso que nós vemos no alumínio, nós já vimos aqui quando analisamos a Vale, quando analisamos a Uzi Minas e, naturalmente, saindo o balanço da CCN, da CEMIG e etc., a gente vai enxergar isso aí. Vimos também na Gerdau, né? Então, todo mundo que trabalha com commodities tem esse impacto do valor das commodities e do valor do dólar na sua receita e, consequentemente, também nos seus resultados. Então, isso tudo aqui é para explicar um pouquinho o que nós vamos ver dentro do balanço da CBAV. Para tanto, eu trago aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22 e 23, dentro de uma base histórica, acompanhar tudo que vem acontecendo. E, além disso, vamos trazer para vocês também
trimestre por trimestre do ano de 2023, entender o que aconteceu com a CEBAV em 2023. E fora isso, vamos trazer também os demais indicadores para conhecer mais profundamente aqui um pouquinho da CEBAV e do seu mercado. Então, para entendermos o que é a CEBAV, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Companhia Brasileira de Alumínios S.A., né, da CBA, e vamos ver ao longo de todo esse período aqui, desde 2020 até 2023, tudo que vem acontecendo com a companhia ao longo desse período, até culminar agora com esse último exercício no dia 31 de dezembro de 2023. A começar pelo ano de 2020, a Companhia Brasileira de Alumínios era uma empresa de 11 bilhões 210 milhões de reais, todo o patrimônio, tudo aquilo que tinha dentro da empresa. Desse valor aqui, uma grande parte, 5 bilhões 121 milhões, 45,7% desse ativo, eram máquinas, equipamentos, instalações, as fábricas, a estrutura, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que é chamada também de capital fixo. Então, ele representava 45,7% de todo o patrimônio. Já o que move a empresa é esse grupo de cima, é o ativo circulante capital de giro, que lá em 2020 era de 3 bilhões 405 milhões de reais, equivalente a 30,4%. Nesse ano, a CBA fechou com um volume de dinheiro em caixa de 1 bilhão 364 milhões, 474 milhões em contas a receber, 1 bilhão o estoque da empresa, e os outros créditos aqui geralmente representados por outros valores a receber que não sejam de clientes, mas principalmente o que nós vamos ter aqui de mais significativo são os impostos a recuperar. No ano de 2021, a CBA vai para 11 bilhões 965 milhões de reais, e aí nós temos um aumento aqui no capital de giro que agora chega a 4 bilhões 454 milhões. Fecha com 1 bilhão 786 em caixa, 698 milhões em contas a receber e 1 bilhão 592 os estoques da Companhia Brasileira de Alumínios lá em 2021. Chegando em 2022, agora a empresa é de 12 bilhões 274 milhões de reais e o capital de giro sofre uma pequena queda, fechando em 4.270, com uma diminuição do volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 188, diminui também o contas a receber para 496 milhões, compensado com o aumento dos estoques, que agora são de 1 bilhão 881 milhões. Repare aqui que nesse ano aqui, a empresa faz mais investimentos aqui nas suas imobilizações. O mesmo ocorrendo aqui em 2023, que as imobilizações chegam a 5 bilhões 976 milhões, mostrando mais investimentos que a empresa vem fazendo, justamente visando aí uma ampliação do seu volume de atividade. 13 bilhões e meio é o ativo total, todo o patrimônio da CBA nesse ano, e o capital de giro volta lá a subir agora com 4 bilhões 862. Recupera 1 bilhão e 700 em caixa, diminui mais um pouco aqui o contas a receber para 382 milhões e os estoques agora fecham com 1 bilhão 937 milhões. Então, olhando aqui, a empresa ela vem numa crescente e também vem fazendo mais investimentos na sua estrutura e vem melhorando o seu capital de giro. Porém, temos que analisar a empresa como um todo, então nós vamos para a parte do endividamento. E o endividamento da CBA, lá em 2020, era de 7 bilhões 470 milhões, equivalente a 66,6% de todo o patrimônio da empresa. Então ela tem uma dívida aqui que ela absorve 66,6% de tudo aquilo que ela tem, sendo que a maior parte da dívida aqui, no longo prazo. Em 2021, a dívida recua para 7 bilhões 249, com 60,6% o peso da dívida. Essa dívida cai mais ainda em 2022, fechando em 6 bilhões 951, 56,6%. E nesse ano, a empresa aumenta o seu endividamento. Ela vai para 8 bilhões e 800 milhões de reais de dívida, o que equivale a 65,3%. Portanto, a empresa praticamente volta lá ao nível que ela era em termos de endividamento lá no ano de 2020. E observe-se aqui que a empresa buscou financiamentos de longo prazo, de 4.700 foi para 6.800, o que fez esse endividamento aumentar. Outro detalhe que chama atenção é a volta aqui da figura dos prejuízos acumulados, que lá em 2019 ela vinha acumulando prejuízos anteriores de 985 milhões, passou a ter lucros acumulados e esse ano voltou a ter prejuízo acumulado de 234 milhões. Lembrando também que, enquanto a empresa tiver prejuízos acumulados, ela não pode fazer distribuição de dividendos. Olhando os resultados produzidos pela CBA, em 2020 faturou 5 bilhões 411 milhões,
Em 2021, 8 bilhões e 400, em 2022, 8 bilhões e 800, e esse ano de 2023 o faturamento cai para 7 bilhões e 348. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido, que lá em 2020 era um prejuízo de 879 milhões, 16,3% de tudo aquilo que ela vendeu, ela teve de prejuízo. No ano de 2021, aí ela reverte, passa a ter um lucro de 837 milhões, em 2022, 940 milhões de lucro, e esse ano volta a fechar com prejuízo, 809 milhões de reais. E a razão desse prejuízo está justamente na explicação que demos há pouco, que é o peso do custo, que era 89,3%, cai para 80%, 81% e agora 99%. E por que esse custo? Não que o custo tenha subido necessariamente, mas quando você tem que baixar o preço de venda, diminui o volume de atividade, consequentemente também diminui o valor da venda, então as margens ficam espremidas. E nesse ano de 2023, a Companhia Brasileira de Alumínios trabalhou com uma margem bruta, olha só, uma margem bruta de 1%. Como ela tem também uma despesa operacional de 13,1%, uma despesa financeira de 1,3%, então ela fecha com uma margem líquida final aqui de 11%. Quando nós falamos aqui dessa queda do volume de faturamento, repare aqui, ó, 2021, 2022, o faturamento sobe, em 2023 cai. Deixa eu só trazer um gráfico aqui para vocês entenderem isso aqui. Esse gráfico aqui, ele mostra aqui a cotação do preço do alumínio ao longo desse período aqui, desde 2019 para cá. Então o alumínio, que ele vinha aqui num determinado patamar, chegando no ano de 2021, o preço, a commodity do alumínio, ela começa a subir. Então repara aqui que ela chega aqui a passar aqui dos 3 mil dólares a tonelada do alumínio. Então esse período de elevação do preço do alumínio, ele compreende que 2021 e 2022, e a partir de 2023, ele praticamente vem se mantendo estável, ele cai e vem se mantendo estável. Então o melhor período aqui de cotação de alumínio foi entre 2021 e 2022, tá? E devido a essa cotação de alumínio, é que nós vamos observar aqui que há um aumento do faturamento da empresa entre 2021 e 2022. Com a queda do preço do alumínio, o faturamento ele retrai para 7 bilhões e 348. Olhando agora nesse ano aqui, só 2023, trago para vocês também, vamos pular para cá, o comportamento da empresa trimestre por trimestre. No primeiro trimestre de 2023, 1 bilhão 915 de faturamento, 1 bilhão e 600 cai no segundo trimestre, o faturamento sobe no terceiro trimestre para 1.800 e agora esse ano, esse último trimestre, 1.903, acumulando 7 bilhões 348. E os resultados gerados pela empresa, 89 milhões lá no primeiro tri, 49 milhões de prejuízo no segundo tri, 263 milhões de prejuízo no terceiro tri, 585 milhões no quarto tri. Então, apesar até de uma elevação aqui no faturamento da empresa no quarto trimestre, o prejuízo acabou sendo bem maior, 585 milhões de reais no quarto trimestre, culminando então com o fechamento de 809 milhões de prejuízo no ano todo. Então por aqui você tem uma ideia do que veio acontecendo ao longo do ano e naturalmente que na análise anterior o que veio acontecendo nos anos anteriores também. Olhando agora a situação financeira da empresa, trago para vocês nesses gráficos aqui a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Esse índice ele sai com 0,72, sobe para 0,77, praticamente estável em 2022 em 0,78 e volta a cair para 0,72. Para cada R$1 de dívida que a CBA terá que pagar, ela dispõe de apenas 72 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida. Mas, como nós vimos há pouco, a maior parte da dívida da CBA é de longo prazo. Então, nós vamos olhar agora o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que é o dia a dia. E aqui a gente vai ver se a empresa vem passando por aperto financeiro ou não. E o índice ele sai com 1,71, vai para 2,06, recua para 1,95 e sobe para 2,36. Para cada R$1 de dívida que a CBA tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$2,36. Quer dizer, de caixa, ela está tranquila, a situação financeira da empresa extremamente confortável. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida ao longo desses 4 anos. Uma dívida que sai com 66,6%, cai para 60,6%, cai para 56,6% e agora esse ano sobe para 65,3%. Isso quer dizer o quê? De tudo que a CBA tem no seu patrimônio, ela deve 65,3%.
Nesse outro quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade. E aí vamos ver que a margem líquida ela começa negativa lá em 2020 em 16,3%. Quer dizer, de tudo aquilo que ela vendeu, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, ela ainda perdeu 16,3%. Quando ela tem lucro em 2021, essa margem passa a ser positiva em praticamente 10%, 9,9%. Em 2022, também em virtude do lucro, uma margem positiva de 10,7%. E esse ano, com a volta do prejuízo, uma margem negativa de 11%. O gráfico do meio, que é a rentabilidade do ativo, é o ganho que a empresa tem em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. Lá em 2019, em 2020, negativo 7,8%. Em 2021, 7% positivo. Em 2022, 7,7% positivo. E esse ano, em função do prejuízo, uma rentabilidade negativa do ativo de praticamente 6%. O terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas. E aí você também vai observar que em 2020 ele está abaixo da linha, quer dizer, os acionistas perderam 23,5% através do prejuízo gerado pela empresa. No ano de 2021, quando a empresa deu lucro, os acionistas ganharam 17,8%. No ano de 2022, ganharam 17,7% e esse ano os acionistas perderam 17% em função do prejuízo gerado pela empresa no ano de 2023. Nesse quadro aqui também trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações. E aí vamos ver ali que uma ação da CBA vale patrimonialmente R$ 6,85. Porém, para você comprar essa ação, você vai pagar R$ 3,96 com base na cotação na data da gravação desse vídeo aqui. Então, o valor de mercado dela está abaixo daquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que dá um deságio de 42% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,58. Já o lucro por ação está entre parênteses, não é um lucro, é um prejuízo por ação de R$ 1,39, o que dá uma rentabilidade negativa para o acionista com base no valor de mercado de 35%. Dividendos por ação. Em 2023, até com base nos lucros de 2021 e 2022, a CBA distribuiu 34 centavos a título de dividendos. Naturalmente que, como a gente já citou há pouco, com a volta do prejuízo e com o registro de um prejuízo acumulado, a empresa não tem condição de fazer novas distribuições de dividendos enquanto tiver prejuízos acumulados. E a relação preço/lucro também não há como se calcular, visto que preço/lucro vai indicar qual o tempo de retorno que o acionista vai ter através dos lucros gerados. Mas para ter um tempo de retorno, precisa ter geração de lucro. Como não teve lucro em 2023, não há como medir um tempo de retorno para o acionista. Free float, 32,11% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Lembrando que o controlador principal da CBA é o Grupo Votorantim, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Olhando agora nesse gráfico aqui, nós vamos ter o comportamento do valor das ações da CBA desde 2021, quando ela faz o IPO. E aí, nesse ano aqui, a cotação era ali na faixa de R$ 11,40. E durante 2021 ela chega ali, dá uma subidinha acima dos R$ 15, volta ali para R$ 12, R$ 13, começa 2022 e ela atinge seu melhor valor. Ó. Então você vai ver ali no começo do gráfico ali uma subida para R$ 23,40. Porém dura pouco e as ações já voltam a cair e aí na metade de 2022 já estava na faixa de R$ 10. E assim ela vai mantendo ali praticamente uma oscilação entre 10 e 12 reais até 2023. E aí quando entra 2023 você vai ver que a ação despenca. E aí ela vai caindo, chegando ali a 5 reais. E daí quando vai chegando no final de 2023, batendo ali praticamente em 4 reais. Tenta 2024 atingir o patamar de 5, só que não se sustenta. Tanto é que a cotação fecha no dia da gravação desse vídeo na faixa de R$ 3,96. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Companhia Brasileira de Alumínios S.A.
Tá então mais uma empresa analisada, a Companhia Brasileira de Alumínio, uma empresa que também ela tem aí uma grande demanda, né, nas suas ações elas têm um alto índice de liquidez, e lembrando mais uma vez que a CBAV ela tem como seu controlador o Grupo Votorantim, né? E a CBAV ela também tem um outro ponto muito interessante também por ela ser a maior produtora de alumínio aqui no Brasil, e ela trabalha a cadeia inteira, desde a extração da bauxita, a transformação dessa bauxita, a transformação em alumínio, a elaboração de produtos acabados também em alumínio, o fornecimento da própria energia para a sua atividade, enfim, ela acaba atuando na cadeia inteira. Então é uma grande empresa aqui que naturalmente é um orgulho aqui também dentro da economia nacional. E aí vimos também, né, toda a parte do balanço, vimos ali os demais indicadores, os indicadores das ações, e vimos também ali um gráfico da cotação do alumínio para você ter uma noção, a interferência que esse gráfico do alumínio tem também no faturamento da empresa, como a gente acabou de ver ali. Então, por aí você já percebe, né, que a escolha de uma empresa para fazer investimentos, ela requer um estudo bem mais abrangente. O canal Silas Degraf tenta trazer aqui para vocês as informações principais, para pelo menos você ter um embasamento na hora de escolher a empresa na qual escolher, na qual investir. E aí nós temos também essa ferramenta, análise balanço, que vai nos dar, né, justamente uma noção como que está indo a empresa, o que está acontecendo, e sabendo, com base no que aconteceu, a gente consegue também ter uma ideia do que poderá acontecer e quais os fatores que influenciam os resultados dessa empresa. Esse processo de análise de balanço, que aparentemente é complexo, não, ele é muito simples, e você pode aprender isso de uma forma muito didática, simples e descomplicada conosco lá na plataforma Hotmart. Inclusive, o curso de análise de balanço para investimentos, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de acesso não só ao curso de análise de balanço, como também ao curso de Valuation, onde você vai aprender de uma forma muito simples e com custo muito baixo, vai aprender a interpretar as demonstrações contábeis. E ao interpretar, você pode acompanhar a sua carteira, verificar como que estão indo as empresas nas quais você está investindo, ou até mesmo para você poder escolher empresas nas quais investir. Isso tudo de forma consciente, de forma segura, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno. Para quê? Para construir seu patrimônio. E esse patrimônio que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.